Violência, invasões, documentos falsos e fake news. Estas são as armas utilizadas por um grupo de ex-pastores que querem difamar e ainda assumir o controle da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. E nesta semana, a televisão pública de lá exibiu reportagens com informações mentirosas contra a igreja. Desde o final do ano passado, um grupo de ex-pastores que foram desvinculados por desvio moral e até condutas criminosas comanda uma série de atos violentos contra a Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. Os primeiros alvos foram os brasileiros. Pastores foram atacados e expulsos da própria casa. Depois começaram a invasão de templos, uma atitude que revoltou os próprios fiéis. Com a intenção declarada de assumir o controle da igreja no país, os ex-pastores criaram uma comissão da reforma e chegaram ao absurdo de falsificar um documento. Eles publicaram no Diário da República, o diário oficial do país, um suposto relatório de uma Assembleia Geral que não tinha legitimidade reconhecida, declarando a tal comissão como nova líder da igreja em Angola. Nesta semana, a Igreja Universal de Angola convocou uma coletiva para denunciar a fraude. Além de toda a violência e falsificação, a tal comissão da reforma adotou também o expediente mais usado atualmente e apelou às fake news. Uma verdadeira campanha de difamação nas redes sociais e junto a alguns meios de comunicação que os apoiam. Chegaram a produzir um programa na TPA, a TV Pública de Angola, que foi reprisado 4 dias seguidos, em um claro propósito de espalhar informações sem apuração contra a igreja. Todo o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus é dentro da legalidade. Nós não temos desvios de função. Em entrevista à Record TV África, o bispo Honorilton Gonçalves, líder da Igreja Universal em Angola, rebateu uma a uma as acusações contra a igreja. A primeira é sobre planilhas que indicariam lavagem de dinheiro. E uma das planilhas, se eles tivessem tido cuidado de puxar a imagem, eles teriam visto o que nós vimos, que é uma planilha médica. A Record TV África entrevistou uma das pessoas que aparecem na planilha. Clotilde Mata teve câncer e confirma que a igreja pagou o tratamento dela na África do Sul. Eu estive lá na África do Sul em questão de cuidar da minha saúde. Estive lá em 2018, em novembro, porque surgiu em mim problemas de saúde aqui em Luanda. Estava com muita hemorragia. E quando fui fazer a biópsia, deu câncer. Câncer já no 3º estágio. Outra planilha mostra o nome de uma mulher como se ela tivesse comprado 9 casas da Igreja Universal. Indignada, ela procurou a Record TV África para contar a verdade. Ela reclamou que o jornalista que fez a reportagem da TPA não a procurou para checar a informação. Quando eu vi que adquiri 9 casas, eu fiquei indignada. 9 casas como? Como é que eu fui aparecer que consegui 9 casas? Se na verdade não foram 9 casas, mas sim uma casa. Já este vídeo, que circula nas redes dos ex-pastores, mostra uma mala sendo retirada de um carro por um pastor e levada para um prédio. A ideia é dar a impressão de desvio de dinheiro. Eu assisti essa parte da entrevista. Achei uma grande injustiça o que fizeram, porque colocaram uma mala dentro de uma narrativa que traz planilhas, acusações. Aí eles terminam com uma mala, como se assim, fechamos. Então o crime está fechado, houve crime. Quando a gente vai realmente ver, aquele lugar onde o pastor angolano estava chegando era uma agência bancária. Ou seja, ele estava levando os dízimos, as ofertas, como se fosse um malote, aquela mala, para entregar ao sistema financeiro. Para não deixar dúvidas, o mesmo pastor voltou com o carro e a mala para a instituição bancária
e mostrou onde o dinheiro dos dízimos e ofertas foi depositado. Da tesouraria, nós entrávamos aqui e fazíamos os depósitos para aqueles bancos. É para ficar bem clarificado que as ofertas são fiscalizadas no banco. Outra fake news é a obrigação dos pastores de fazer vasectomia para não terem filhos. A igreja não obriga o pastor a fazer nenhum tipo de procedimento. A igreja sempre ensinou planeamento familiar. Eu estou há 40 anos. Existem uns que preferem ter filhos e outros que optam pela vasectomia. A igreja jamais castiga ou castigará alguém simplesmente pelo fato dele ter tido filho. Também surgiram insinuações de racismo e discriminação dentro da Igreja Universal em Angola. Se nós fôssemos racistas, nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos em outro lugar porque os nossos acusadores tentam colar em nós essa acusação, que não procede. Eu nunca fui acusado disso. Tenho 40 anos de ministério pastoral, nunca fui acusado de racismo nem de discriminação. Pelo contrário, nós sempre tratamos a todos com respeito, dignidade, consideramos que não há pele, não existe nacionalidade. Em todo lugar que nós vamos, nós somos recebidos e tratamos a todos como uma família. E com o objetivo de colocar os fiéis do país africano contra a igreja, até um áudio do bispo Edir Macedo é usado, tentando dar a impressão que ele amaldiçoa os angolanos. Eles pensaram de dentro de uma mensagem longa, onde o bispo explicava com relação ao retorno, que tudo que você faz, você vai ter um retorno. Dentro disso que o bispo estava explicando, então é claro que ele acabou falando alguma coisa sobre maldição, porque é bíblico. É bíblico. A Bíblia diz, com maldição sois amaldiçoados. Então, quando a pessoa planta, ela tem que esperar o retorno da sua plantação. Isso não é maldição, isso é uma lei natural. Tudo que você planta, você colhe. E essa era a linha da mensagem do bispo. Com o apoio dos fiéis, a segurança da lei e o combate às fake news, a igreja segue a luta contra a campanha violenta dos ex-pastores e se mantém firme nessa missão de quase 30 anos. A Igreja Universal do Reino de Deus chegou em Angola há 28 anos atrás, quando havia uma guerra. E o bispo Edir Macedo viu a necessidade. No meio da guerra, a igreja nasceu, desenvolveu, cresceu, participando sempre da sociedade, recuperando vidas. Muitas pessoas foram recuperadas. Eu diria que a Igreja Universal do Reino de Deus em Angola é um pronto-socorro espiritual. É uma mãe que tem gerado filhos para a sociedade. Essa é a Igreja Universal do Reino de Deus em Angola.